Eu quero que o tempo demore a passar e a gente se encontre por todas as partes. E aí, pessoal, tudo bem? Olá, sonhadores! Hoje a gente vai visitar a capital mais conhecida do Brasil, a cidade maravilhosa Rio de Janeiro. A gente está começando o programa aqui no bondinho do famoso Pão de Açúcar, mas a gente está então só chegando nessa cidade maravilhosa. Orgulho brasileiro, amor, venha, sonhe destino pra todos os lados. É hora do embarque, o voo já vai partir, eu tô. As capitais do Brasil é o tempo escolhido, nosso país é lindo, orgulho brasileiro, amor. Escadaria Selarón, o terceiro ponto turístico mais visitado de todo o estado do Rio de Janeiro. E esse lugar ficou assim por conta de um morador daqui, o Jorge Selarón. E ele não era carioca não, ele era chileno, mas morava no Rio de Janeiro já há bastante tempo. E em 1990, quando teve lá a Copa do Mundo e muitas bandeiras do Brasil começaram a ser expostas aqui por conta da Copa, ele resolveu começar a decorar aqui a escadaria com azulejos. E a gente aconselha quem quiser visitar esse lugar, chegar cedo, a partir das 10 da manhã, isso aqui vai começar a ferver e você não vai conseguir achar um lugar tão calmo para bater uma foto. O Jorge Selarón morreu em 2013. Ele foi encontrado aqui em cima das escadas, queimado, né? Então ainda não se sabe direito como tudo isso aconteceu, mas a obra de arte dele está aqui e hoje em dia então se luta para se manter os azulejos da forma que ele deixou, para os turistas conhecerem o trabalho dele. E o sonho dele era ser famoso, o sonho dele é que as pessoas falassem dele. E eu acho que ele conseguiu isso com essa escadaria. Conforme a escadaria ia ganhando fama com as obras de arte aqui do Selarón, as pessoas iam trazendo presente para eles, azulejos, peças do mundo inteiro. E aí tem muitos azulejos hoje que o pessoal está pesquisando para saber de onde veio, porque depois que ele faleceu, muitas informações ficaram perdidas, né? É uma história interessante. E o legal daqui é justamente isso, você ficar olhando o que tem em cada azulejo, cada um tem uma informação diferente. E tem inclusive frases, né? Em algumas que ele retratava a própria história dele, então a gente vê que alguns azulejos tem ele próprio desenhado, histórias de vida, o que ele viveu aqui. Então é muito interessante, você precisa de um tempinho aqui para ver isso tudo. O Léo é o chefe executivo da rede aqui da Confeitaria Colombo e está servindo a gente com algumas especialidades da casa, né, Léo? Sim. Desses 4 aí são os 10 mais vendidos da casa. É o mil folhas tradicional, essa receita é feita manualmente há 125 anos. A receita não foi mudada. E o pastel de nata, que o pessoal que vem de Portugal para cá diz que esse pastel de nata é melhor do que o que se come em Portugal. A empadinha que o Teixeira depois vai explicar para vocês que a Confeitaria Colombo começou por uma briga de recheio de empada e a famosa coxa creme. Vamos experimentar então o que é a coxa agora? Pode ser. Aqui na Confeitaria Colombo, a gente resolveu conversar um pouquinho com o maître executivo da empresa, o Marcelo, né? Explica pra gente a história que tem por trás dessa confeitaria que tem mais de 120 anos, né? Exatamente, ela foi fundada em 1894 e que ela existe hoje graças a uma briga por recheio de empada. Olavo Bilac, ele briga no Café Pascoal na Rua do Ouvidor por causa de recheio de empada. Mas porque ele não gostou? Exatamente. Não resolver o problema, o Leblon o convida para frequentar a Colombo. E com a vinda dele para cá, logo depois os amigos também, entre eles Rui Barbosa, Machado de Assis e Emílio de Menezes. Foi quando ele consegue realizar o sonho dele, que foi transformar a Colombo num pedaço da Europa dentro do Rio de Janeiro. E aquele piano lá tem história também, né? Tem sim. Ali nada mais, nada menos tocou o maior músico brasileiro, Heitor Villa-Lobos.
Paramos para almoçar aqui no La Boca Trattoria, que é um restaurante típico italiano, mas com um toque brasileiro, um toque carioca. Aqui você tem a opção de escolher o menu executivo, com entrada, prato principal e sobremesa, ou, que foi o nosso caso, que a gente pediu o menu à la carte. Então a gente pegou aqui tudo separado, né? Então o menu executivo ele sai na faixa de R$50 por pessoa. E aí aqui, assim como a gente pediu separado, os preços são distintos. Aqui a gente começou com uma entrada de polvo com alho e azeite. Também tem brusqueta com queijo de cabra e presunto parma. E no prato principal, a Giz escolheu uma das especialidades da casa, que é o nhoque com banana da terra, né? E o Fernando tá comendo saltimbocca la boca, que é o prato também deles de carne, que é o filé mignon. E os drinks? E os drinks? O meu se chama Strawberry Gin. E o meu é o Negroni. Saúde! Saúde. Rio. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma convidada mais do que especial. Primeiro que ela é a melhor guia. É verdade. Segundo, que a Gabi é nossa amiga já há mais de 10 anos. A gente já viajou para vários lugares juntos. Na verdade, eu sou argentina, moro no Brasil desde pequenininha e adotei o Rio de Janeiro como a minha cidade. A gente chamou a Gabi hoje para apresentar um pouquinho para vocês da história do Rio de Janeiro. E a gente está aqui num ponto muito importante para a cidade. Gabi, vamos começar por aqui, onde a gente está exatamente? Então, a gente vai começar hoje aqui pela Praça 15 de Novembro. O coração do Rio de Janeiro, durante os séculos 17, 18, foi aqui a Praça 15 de Novembro. E aqui ao redor, então, desta praça, é onde todos queriam estar, perto do rei, Sim. perto da praça onde tinha a antiga catedral. É onde tudo acontecia. Tudo acontecia. Mas até a chegada de Dom João VI, o Rio era uma cidade não importante, era uma cidade portuária. Exatamente. A primeira capital da colônia, a primeira cidade do Brasil foi Salvador, de Bahia. Sim. Aham. Mas o que acontecia no Rio de Janeiro nessa época? Era aqui perto que tínhamos as jacidas de ouro, de pedras preciosas. A riqueza estava aqui. Então, Dom João aonde VI. tem que estar o olho do dono? Ali. O que é curioso, na verdade, pensar que com a vinda da família real portuguesa, Rio de Janeiro passou a ser a capital de Portugal e suas colônias. Então, Rio foi uma capital europeia. podemos Foi a dizer. única capital europeia fora da Europa, então. Exatamente. E acontece alguma feira aqui aos finais de semana? Sim, aqui a Praça Quinta tem muita atividade. São sempre feitas exposições, mostras, tem um pequeno restaurante e um café, que é muito frequentado. Na mesma Praça 15, nós temos uma feira de antiguidades aos sábados, que é muito gostosa. Se vocês vierem no Carnaval, não deixem de vir no baile do Boitatá, que é feito na Praça 15 e é um dos bailes mais gostosos de carnaval de rua. Esta rua pela qual vamos agora passando é uma rua que ganhou muita notoriedade, principalmente quando aqui morou a Carmen Miranda, a pequena notável que se fez famosa nos Estados Unidos. Sim. Antes de ser famosa, trabalhou aqui junto com os pais, com a família, quando chegaram de Portugal. E nessas ruazinhas pequenas aqui do centro é que a gente tem a oportunidade de ainda ver estas casas antigas da época colonial. Gabriela, muito obrigada. Obrigado, Gabi. Espero sempre voltar para o Rio e te encontrar. Bairro de Santa Teresa, um bairro que fica do ladinho do centro do Rio de Janeiro. Uma combinação de alguns morros aqui com vistas espetaculares para a cidade. São 3 morros aqui, né? Então a gente está em um deles, então existem algumas formas de você subir aqui. Você pode pegar o bonde, muito conhecido e muito prático. Por que Santa Teresa, amor? Santa Teresa vem do convento, o convento Santa Teresa que tem aqui há bastante tempo, né? Que deu origem aqui a esse bairro.
Mas aqui também a gente consegue entender um pouquinho do que é, né, o bairro de Santa Teresa. O bairro ele tem bastante moradia, né? E uma coisa que me chamou a atenção, que a gente desceu do carro, desligou aqui, né, o Jeep que a gente está fazendo esse passeio, é o silêncio. Parece que você está no interior. Inclusive, né, a Gabi, a nossa guia, ela explicou pra gente que os moradores aqui do morro têm essa coisa de vida de interior, porque eles colocam a cadeira na calçada, conhecem o vizinho, tem um pouquinho dessa vida do interior bem no centro da cidade do Rio de Janeiro. Nossa primeira noite aqui no Copacabana Palace, a gente veio jantar aqui no restaurante Pérgola. Chegaram os nossos pratos principais. O que você pediu? Esse aqui é um arroz vermelho, que tem alho poró, polvo e ó, o cheirinho tá delicioso. Aqui eu tenho fraldinha com arroz basmati, que é um arroz indiano, farofa de biju e um molho de salsa pruda. E claro que para acompanhar os pratos, eu tô comendo carne, então vinho tinto, a Giza Frutos do Mar, um vinho branco. Delicioso chileno. Começamos nosso segundo dia aqui no Rio de Janeiro e a gente tinha que passar pelo café da manhã do Copacabana Palace. Nossa, eu sou apaixonada por avocado toast. Essa torradinha. Começando o nosso segundo dia aqui na capital Rio de Janeiro e a gente vai começar o passeio aqui no Pão de Açúcar. E para poder fazer esse acesso tem algumas formas. Você pode ir com o bondinho, que é o que a gente vai fazer, mas também pode ir de trilha ou escalando. No caso, hoje a gente vai de bondinho. O passeio começa aqui, a gente está na estação Praia Vermelha, então é a primeira parte para entrar no bondinho. Sempre com o ticket, não perca o ticket na ida e na volta, porque você precisa dele o tempo inteiro. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the... Ele funciona da seguinte forma, ele tem dois cabos principais e embaixo tem o cabo conectado ao bondinho. Um vai e o outro volta, funcionando um como contrapeso do outro. Esse sistema de vai e vem é conhecido como jig bag. Tanto aqui no Morro da Urca quanto lá em cima no Morro Pão de Açúcar tem uma estrutura bem legal para você passar o dia. Então tem restaurantes, tem cafés, tem lojas. Aqui no Morro da Urca tem até um museu da história de como que isso daqui começou. Essa aqui, ó, já é a segunda versão do bondinho de 1972. Inclusive ele era todo aberto, ó, você tinha uma visão 360 da paisagem. O bondinho amarelo carregava 22 pessoas e esse aqui foi para a capacidade de 72 pessoas. E algo muito conhecido que foi feito aqui, que até projetou a imagem do bondinho no mundo inteiro, você sabe o que foi? Não. O filme 007 Contra o Foguete da Morte de 1979. Verdade. O carioca gosta de sentar na mureta da Urca, pedir os petiscos. É isso aqui, ó, é curtir a natureza, né? O carioca tem muito disso, de estar em contato com a natureza, de estar ao ar livre, faz parte da vida do carioca. O bairro da Urca é bem interessante porque ele é o único bairro dessa região do Rio de Janeiro, a Zona Sul, que não é passagem, porque ele é um bairro isolado. Isso faz com que ele seja um bairro calmo. Então as pessoas que moram aqui tem uma vida bem tranquila, é uma região militar e também tem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, institutos.
É bem gostoso aqui. A gente escolheu esse restaurante agora que a gente está chegando aqui para almoçar porque tem uma vista privilegiada. E essa paisagem foi feita pelo Roberto Burle Marx, inclusive foi ele que trouxe essas árvores que fazem parte do Parque do Flamengo. Como falei para vocês aí antes da gente entrar, o assador é especial porque você escolhe a vista da cidade e a gente escolheu o Pão de Açúcar aqui no fundo que a gente acabou de passear por lá. Rodízio Carnes Nobres, aqui o assador. A carne derrete aqui. Vamos lá. Quero esse pedacinho novo aqui, ó. O cheiro tá? Dá uma olhada. Vamos falar então um pouquinho dos acompanhamentos que o Fernando tá gostando bastante aqui. Tá batata portuguesa, a cebola dorê e ainda tem uma farofinha de ovos. Hiper macia. Quem vem aqui para o Rio de Janeiro tem que experimentar um pouco o passeio em volta da Lagoa Rodrigo de Freitas. É um espaço muito usado pelos cariocas, está em contato com a natureza e ela tem um formato de um coração. Vocês sabem que eu e o Fernando a gente gosta de uma aventura, então a gente descobriu a melhor forma de conhecer o Rio de Janeiro. De Jeep. A gente está fazendo esse passeio com a Jeep Tour. O que a gente escolheu foi passar pelas praias. Começando lá pela Lagoa Rodrigo de Freitas, depois aqui Praia de Ipanema, agora indo sentido Copacabana. O legal é que a gente pode fazer uma passagem rápida, o Jeep é aberto, é excelente para tirar foto. Só para ficar claro, não são passeios fixos, né? Eles oferecem alguns passeios, mas você também pode alugar um Jeep por um dia e montar o seu roteiro do jeito que você quiser. Descemos um pouquinho do Jeep aqui para vir ver o pôr do sol no Arpoador. O que eu acho bem interessante aqui da Praia de Ipanema são as pedras, essas ilhas de pedra que ficam bem na frente. Forma uma paisagem diferente de outras praias que a gente conhece. Tradição aqui nas praias do Rio de Janeiro, mate. E você faz tempo que você vende mate? 15 anos. 15 anos? Sem experiência, né? Coloca o mate. Aqui é o mate. Ah, então você tem um galão de mate. E um de limão. E um de limão. Mate que com lindo! limão, direto do Flávio aqui em Ipanema. Ah, isso é muito bom. É muito refrescante. Geladinho. Você não toma mate sem comer biscoito Globo, certo? Não, é o casamento perfeito. Chá com biscoito Globo. Vamos querer o biscoito Globo, por favor. Quanto tempo você vende biscoito Globo? Já vendo já há 32 anos. Não tem biscoito melhor que esse. Não. E o mate, gente, precisa, viu? Bom trabalho para Flávio, vocês. Muito obrigada. Tá bom, então. Valeu, menino. Muito obrigada, Fernando. O bairro da Lapa é conhecido por ter um dos cartões postais da cidade do Rio de Janeiro, os Arcos da Lapa. E aqui tem um bairro boêmio, carioca, com uma arquitetura do século XVIII, século XIX, que tem vários bares, vários restaurantes com a tradição do samba. A roda de samba sempre foi muito marcante no Rio de Janeiro, né? As pessoas se encontravam e tocavam ali aquele samba junto. Mas o Carioca da Gema, ele ficou famoso pelo palco que eles fizeram aqui e também por trazer grandes nomes do samba.
mostrar agora para vocês um pouquinho do Copacabana Palace e vou falar para vocês, quando eu entrei por essa porta, me deu uma emoção, um friozinho na barriga. Mas eu sei que vocês querem ver o quarto, então vamos entrar logo aqui. Quando a gente entra, a gente chega na sala do nosso quarto. Aqui então no quarto temos uma cama king size e olha o tamanho desse banheiro. Eu tô aqui na frente do Centro de Visitantes do Paineiras para explicar para vocês um pouquinho como você consegue chegar lá no Cristo Redentor. Existem 4 formas. Você pode ir de bondinho, que é a mais famosa, de vans, que é o que a gente fez, já vou explicar. Você pode também vir de carro, só que de carro você só chega até aqui. E a última opção de trilha, que eu não sei se é uma boa ideia, né? Afinal são mais de 700 metros de altura. Duas opções de você chegar até a estátua. A primeira é a escadaria comum ou escada rolante. Só que tá tão quente que eu falei pro Fernando, vamos de escada rolante. Eu acho que ninguém sobe pela escada. Acho que todo mundo sobe aqui. Essa estrutura toda, ela foi feita em 2003. Eles instalaram as escadas rolantes, também elevador, passarela, tudo para facilitar o acesso, porque só com as escadas comuns não era todo mundo que podia acessar. Então agora ficou muito mais fácil, todo mundo pode chegar até o pé do Cristo. Quem vem para o Rio de Janeiro precisa passar no maior cartão postal da cidade e o maior cartão postal do país. O Cristo Redentor está no topo do Morro do Corcovado. A estátua tem 30 metros de altura e mais 8 metros do pedestal, então daqui até a cabeça do Cristo são 38 metros. Ele é construído todo em concreto armado, revestido com pedra-sabão. A ideia de colocar uma estátua aqui no topo do Corcovado não é nova, ela veio lá do século XIX e essa construção contou com a participação de 2 franceses, o escultor Paul Landowski e o engenheiro Albert Cacut. Símbolo do Rio de Janeiro, foi considerada a 7ª maravilha do mundo moderno. Recebe anualmente mais de 2 milhões de visitantes. Inclusive, a Unesco, em 2012, considerou o Cristo parte da paisagem da cidade maravilhosa. A gente chegou aqui no AquaRio, mais uma atração muito legal para conhecer aqui no Rio de Janeiro. E aqui, antes da gente entrar, eu quero deixar a dica para vocês. No AquaRio tá quase R$140 o ticket. E por R$72 aproximadamente, você compra os 2 passeios, Corcovado e o AquaRio. Ou seja, você paga metade e visita 2 lugares diferentes. Verdade. O AquaRio, ele é o primeiro aquário que tem essa ideia de túnel aqui da América do Sul e também o maior. Agora, o interessante aqui é que são 28 tanques, mais esse que a gente está agora, então totalizando 29 tanques de água salgada e, claro, essa aqui é a maior atração do AquaRio, que é o túnel, é onde sempre fica mais gente, que todo mundo quer ver, né? Tubarões, peixes, enfim, os peixes arraias. Maiores estão. Passando assim, que aí você consegue ver embaixo desses animais. Um dos projetos que foram criados até para preparar a cidade do Rio de Janeiro para as Olimpíadas de 2016 foi o projeto Porto Maravilha, que era a revitalização dessa área. Esses armazéns aqui, tudo que a gente está olhando, né? Muitos estão sendo reformados. Como a gente acabou de visitar, o AquaRio, que também era um antigo armazém. Essa área toda do Porto Maravilha é chamada de Museu de Arte Urbana do Porto, ou MAUP. E aqui a gente tem as obras do Cobra, onde ele pegou 5 tribos indígenas dos 5 continentes do mundo e representou nesse mural.
aqui tem um dos pontos turísticos mais procurados do Rio de Janeiro, que é o Museu do Amanhã. E aí o museu, ele tem esse desenho, né? Dizem que é para lembrar uma baleia. Esse museu foi inaugurado em 2015. Quando isso aconteceu, eu lembro, isso aqui ficou lotado. Infelizmente a gente não vai entrar porque o nosso tempo no Rio é curto, mas tá aí a dica, todo mundo falou. Aproveitem o Museu da Manhã. Como toda a capital, a gente precisa falar do prato típico da cidade. Aqui no Rio de Janeiro existem dois pratos típicos, que tem o popular, que é a feijoada, e tem um que muita gente não lembra, que é o filé Osvaldo Aranha. A Casa da Feijoada está na praia de Ipanema, perto da Pedra do Arpoador e do lado da Praça General Osório. Só que a gente pediu também não só a feijoada, mas a muqueca, que é uma especialidade da casa e é o segundo prato mais pedido aqui da Casa da Feijoada. E a feijoada tem outro detalhe, você pode escolher com carnes nobres, que é essa que a gente está comendo, ou aquela tradicional, né? Ou seja, venha com fome. Um ponto turístico muito lindo aqui do Rio de Janeiro, o Jardim Botânico. Mas, para apresentar um pouquinho desse espaço pra gente, a gente tem um amigo, Jaime. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vocês sejam muito bem-vindos ao Rio. Estou tão feliz de receber vocês dois e aqui na minha finalmente cidade. Finalmente gravando juntos, né? Olha só, demorou, mas chegou. O Jardim Botânico do Rio foi fundado por D. João VI. Sabe quando? Em 1808. Ele tem mais de 200 anos. Hoje o Jardim Botânico tem mais de 500 mil metros quadrados e mais de 8 mil espécies de plantas nativas do Brasil e do mundo. Eis o pau-brasil, olha que árvore linda. Ela é linda. E aqui dentro, reparem que a gente consegue ver o tom avermelhado. E é dessa árvore que vem o nome do país. O Jardim Botânico, ele é muito conhecido pelas suas palmeiras imperiais. Existem mais de 500 palmeiras imperiais aqui, que são maravilhosas, são árvores lindas. E a primeira delas foi plantada exatamente aqui, nesse ponto, por D. João VI, em 1809. Era chamada de Palma Mater, porque todas as outras palmeiras imperiais do Jardim Botânico são filhas, netas, bisnetas, tataranetas dessa palmeira, que é a Palmeira Mater. Só que ela foi fulminada por um raio. Olha que azar! Em 1972. Em 1973, plantaram uma semente de uma dessas filhas e netas exatamente nesse lugar. E essa é a Palma Filha. Adorei receber vocês aqui no Rio. Jaime, obrigado. Muito obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Ai, uma gente, alegria estar aqui. Estou muito feliz que você aceitou o convite. Obrigado a vocês. Eu tenho certeza que o público que está assistindo a gente ama o Jaime, porque já deve conhecer, e quem não conhece vai amar o Jaime. Obrigado, gente. A famosa praia da Copacabana que a gente vê nas novelas, né, Fernando, nos filmes. Cenário de muita coisa aqui. Passear de noite aqui é uma outra atração de Copacabana. A gente pode dizer que são duas coisas diferentes, né? Curtir a praia durante o dia com o sol escaldante ou à noite curtindo os quiosques que tem aqui na beira da praia, no calçadão. Quem fez também essas calçadas, famosas calçadas, foi Roberto Burle Marx. A ideia dele era representar as ondas do mar nessas calçadas. E essas pedras são portuguesas. A nossa experiência aqui no Rio de Janeiro está terminando e eu tô com o coração doendo, viu, Fernando? Tem que deixar aqui o Copacabana Palace, essa cidade que foi muito legal, a gente fez atividades bem bacanas. A gente sabe que ficou muita coisa de fora, mas é só um aperitivo para te convidar a vir conhecer o Rio de Janeiro. Foram 3 dias repletos de atividades. Assim como a gente aproveitou tudo com muito carinho, tenho certeza que vocês também vão curtir cada canto dessa cidade quando vocês vierem para cá. É isso aí. Valeu!
Até o próximo programa. Até as próximas capitais do Brasil. A gente se encontra por todas as partes. Tem cultura e arte, tem diversidade. País da alegria que tanto fascina, com praias e matas e gente bonita. Isso que me inspira. E o Rio tem coisas lindas demais. É natureza, história, arquitetura. Então, assim, para mim, eu gosto de mostrar o todo e deixar a pessoa apaixonada pelo Rio. A cidade do Rio de Janeiro te dá várias oportunidades, né? É a cidade maravilhosa. Você tem praias lindíssimas, você tem cachoeira, você tem a montanha, tu tem vários lugares que você pode ir. Eu, por exemplo, sou da região serrana, né? Petrópolis. Pegar uma cachoeira é tudo de bom.